Oi pessoal, antes de qualquer coisa, queria lembrar vocês que agora é possível ser membro do canal YouTube. Basta você clicar aqui no Seja Membro e se tornar um amigo do Cerber, ou um pé no estígio, ou então Piratas do Aqueronta. É isso aí, clica aqui, membro, YouTube. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta bastante frequente aqui no nosso programa, que é a diferença entre psicopatia e sociopatia. Lucas Santiago. Boa noite, Christian, como vai? Me chamo Lucas, sou estudante de psicologia da PUC São Paulo e ouvindo seu comentário no programa Fantasticron, o Bully vai colocar aí o link, sobre a história das categorias psicopata e sociopata, fiquei curioso e gostaria de ler e ouvir mais sobre, até porque na graduação não tive aula sobre isso, pelo menos não até o momento. Poderia comentar o tema e recomendar algum livro ou texto sobre o assunto? Agradeço. Ok. Marielle Lopes, sobre o vídeo Psicopatia e Perversões. Então, toda pessoa masoquista ou sádica é psicopata? Vamos, então, partir do seguinte. Por que o Lucas não teve aula sobre isso na faculdade? Eu acho que não se deve, assim, a uma lacuna do professor de psicopatologia, mas ao fato de que essas duas categorias, elas são categorias, assim, históricas, que são sendo usadas mais, assim, na criminologia do que propriamente na psiquiatria, na psicanálise e na psicologia clínica. Hoje a gente poderia dizer assim, essas duas noções, elas deram origem no DSM à noção de personalidade antissocial, né? Mas também a gente poderia dizer assim, em algumas versões, né, a personalidade borderline, né? No campo da psicanálise a gente vai mobilizar a noção de perversão, né, para incluir, englobar, né, aquilo que seria então psicopatia e a sociopatia. No fundo, essa distinção ela já traz uma dificuldade, né, porque você está pensando assim, ele tem que ver com o indivíduo, né? Quer dizer, com o psíquico, e o outro tem que ver com a sociedade, com a sociopatia. Essa divisão é muito precária, não é só no Freud, né? Mas alguns autores vão recorrer a isso, né? Na história da psicopatologia, para dizer assim, o sociopata, ele, vamos dizer assim, teria a sua etiologia, teria a sua causalidade ligada a, assim, educação muito violenta, choques traumáticos repetitivos na infância, ambiente muito agressivo durante a sua formação. Ao passo que o psicopata, ele, vamos dizer assim, já nasceria individualmente com essa disposição para os dois casos, né, contrariar a lei, desafiar as regras. E aí a gente tem aqueles traços, né, que vão ler lá o Hare, que é um grande estudioso dessa matéria e dos desdobramentos e da datação, no fundo, dessas categorias, e ele vai mostrar, né, como, no fundo, pendura a calcinha, rouba a calcinha que está pendurada no varal da vizinha. Gosta de jogar fogo no formigueiro, ver, assim, os animais queimando. Faz xixi na cama até, sei lá, 14, 15 anos, mostra crueldade por animais, não gosta, assim, não tem muita empatia por crianças. Esses traços, né, eles são, no fundo, assim, um pouco espetaculares e nem sempre correspondem, de fato, a alguma consistência diagnóstica. Ou seja, nós estamos numa matéria que ela está muito atravessada pela noção de crime. E a noção de crime é a noção de altíssima covariância com ideias culturais, com aceitação, relação entre desvio e norma, com, vamos dizer assim, aquilo que uma sociedade visibiliza como violento e transgressivo e invisibiliza como violento e transgressivo do outro lado. Mas pensando então a partir dessas ponderações, a gente pode dizer assim, uma outra maneira de fazer essa divisão é agrupando assim
o psicopata como aquele que, assim, tem uma alta inteligência narcísica. Então, como ele não está exposto a um circuito de realização de emoções, afetos e sentimentos muito bem posto, ele consegue ser um observador imparcial das relações das quais ele está e nas quais ele está participando. Com isso, ele observa melhor o outro, com isso ele objetiva melhor o comportamento do outro, e essa objetivação e esse olhar de fora já combina com a ideia de que ele, no fundo, está assim desumanizando o outro com quem ele vive. Uma maneira muito comum de qualificar isso do ponto de vista dos afetos é dizer assim, o psicopata, o psicopata narcísico, ele é alguém que não tem empatia. Ou seja, não consegue se colocar no lugar do outro, ele não consegue ser afetado pela reação do outro com aquilo que faz alteridade nele, ele não consegue, vamos dizer assim, responder num certo plano de congruência de identificações. Essa linha, né, ela apontaria mais assim, para uma teoria dos afetos, né, para uma perturbação da teoria dos afetos, por exemplo, associável com a alexitimia, né, capacidade de realmente sentir perceber o que se está sentindo, né, ou de agir em conformidade, congruência com o que se está sentindo, ou agir em inter-relação com o outro. Em contraste com o sociopata, que, de certa maneira, ele estaria assim, ele é caracterizado pela história, né, dos compêndios de psicopatologia como alguém que está excessivamente reativo ao outro. Ele não manipula, ele não planeja tão bem, ele não está fora da situação, porque o problema dele seria assim, justamente não conseguir se deslocar para essa posição terceira, e então está assim, muito afetado pela contrariedade, né? Então, se os outros o contrariam, ele, sem muito cálculo, avança, ataca, e daí se mostra uma pessoa assim, muito feroz e que externaliza e deixa claro o seu sadismo. O psicopata, ele encobre, né? Ele sabe que o seu sadismo tem que ser vivido, vamos dizer assim, na penumbra, né? Ou então ele vai procurar atividades sociais onde o seu sadismo fica misturado, né? Vou ser policial, vou ser carcereiro, vou me colocar numa posição onde isso fica, vamos dizer assim, combinado com o ambiente social onde eu estou vivendo. O Reich tem observações interessantes sobre isso, no seu primeiro trabalho, né, se chama O Caráter Impulsivo, onde ele vai justamente tematizar essa diferença de como é que a gente lê a impulsividade nos pobres e nos ricos. Um é, assim, pessoa autêntica, espontânea, o outro é alguém que é perigoso, que a gente não pode confiar. Alta carga de preconceito aqui na determinação do quadro. A impulsividade vai ser difusa, vai ser generalizada, vai ser expressa de uma maneira assim imatura ou primitiva, né? Para usar um pouco os termos da criminologia da época, né? Ao passo que o psicopata vai corresponder àquela ideia daquele que usa o seu sadismo de forma calculada e inteligente e não impulsiva, metódico. Então, serial killer, ela sempre vai daquela forma, deixando a sua assinatura no final da sua obra, porque ele é uma espécie de gênio do crime, né? E que talvez ele vai acelerando os seus assassinatos para ser pego, e aí convergindo com a antiga tese da psicanálise de que muitos criminosos eles estão assim à procura de punição, à procura de um limite, eles são como crianças que vão desafiando o outro social até encontrarem uma contenção externa, uma vez que não conseguem praticar uma contenção, uma autolimitação interna. Mas veja, isso parece tão transversal, né? Isso vai acontecer na neurose, na psicose, na perversão propriamente dita, né? Ao ponto da gente dizer assim, olha, eu acho que não é a crueldade, nem
o caráter, vamos dizer assim, mais ou menos controlador, e nem mesmo se você investe contra o social ou tem, assim, uma figuração mais individual que vai fazer essa diferença. Talvez a gente pudesse pensar assim, né? O sociopata é aquele que investe contra a lei, porque no fundo ele tem uma espécie de incompreensão sobre a lei, né? Enquanto que o psicopata, ele compreende perfeitamente a lei e ele a desafia, ele joga contra a lei. Os dois grupos, eles misturam aquilo que para a psicanálise é essencial na perversão, na posição perversa, que não é o tipo de gozo, porque isso vai acontecer na neurose e na psicose também, mas é o laço social. Então, um verdadeiro perverso é aquele que gosta de se fazer objeto para induzir e dividir, colocar a castração no outro. É aquele que se coloca como autor da lei. Veja só, não é nem o que a desafia, nem aquele que a desconhece, mas é aquele que se apropria da lei, é o gestor da lei. Ele acha que, no fundo, ele não está transgredindo, nem subvertendo, porque ele tem esse lugar especial diante da lei. Ele pode ser um grande reformador, por exemplo, ele pode ser um criador de religiões, ele pode ser um autor inovador, eventualmente como Sade, como Lautréamont, como Mazoc. A ideia de que o comportamento criminal, né, do psicopata, ele é incorrigível, enquanto que o do sociopata poderia ser assim mitigado, já que a origem do quadro é a educação, é a aprendizagem, você pode revertê-lo. Se, como pensa essa tradição, né, mais clássica, o psicopata ele é genético, né, ele é de nascença, aí a gente coloca ele na categoria assim do incorrigível. Para aumentar um pouco assim a complexidade da coisa, a gente pode desdobrar, né? Psicopatas e sociopatas, eles podem ser fetichistas ou não fetichistas, né? Então aí a gente vai medir o nível de desumanização, né, o nível de instrumentalização de si em relação ao outro. Aí a gente vai perguntar, né, onde é que está a assinatura, mas também onde é que está as tranças que ele corta, o chinelinho pompom, o traço de caráter no qual ele está fixado. Esse é outro conceito importante para a gente pensar aqui como a psicanálise poderia dialogar com essas duas noções, né? Com o conceito de fetichismo, né? Em primeiro lugar, e veja que esse é um conceito que está na psicanálise, mas está lá na economia, né? Está lá na teoria colonial. Fetichismo vem de feitiço, que tem a ver com as feitorias também, né? Tem que ver com não entender muito bem a relação entre simbolizante e simbolizado. Bom, isso é uma vertente, né? A outra vertente seria aquela da coisificação, da desumanização, em que o outro ele se presta, né, na sua angústia, no seu sofrimento, na sua carência, no seu desamparo, a fazer gozar, né, o sujeito. E isso, então, é uma característica importante que a gente poderia mobilizar. Terceira categoria transversal, né, para distinguir psicopatas e sociopatas é a ideia de regressão, né? De que o sociopata, ele no fundo, ele seria mais infantil que o psicopata. O psicopata é tipo o Silêncio dos Inocentes, né? Com Anthony Hopkins. O psicopata é o Saw, dos Jogos Mortais, né? Aqui talvez a gente possa fazer um pequeno exercício, né? Não sei se a internet vai deixar, a gente pode colocar para vocês fotos de crimes reais, né? Corpos, portanto, onde a gente pode distinguir 3 casos, né? O caso vamos dizer assim, do crime neurótico, né? Que vai tentar, então, encobrir o seu próprio ato, onde os restos de culpa estão ali presentes, onde há uma divisão,
uma incerteza, né, do próprio sujeito, uma vacilação do próprio sujeito, o crime na psicose, né, que muitas vezes tem que ver assim, fazer uma advertência para o outro, tentar corrigir algo dentro do sistema delirante, então se opõe ao outro, mas vamos dizer assim, de uma maneira um pouco errática. São crimes que, e muitas vezes, eles estão ligados assim, a deixar uma mensagem, a falar alguma coisa daquele jeito que não pode ser dito de outro jeito e que, bom, aí redunda aí numa passagem ao ato, né, ou num acting out. E a cena do crime, né, são um livro que eu recomendo para vocês, né, de onde vêm essas fotos, um livro prefaciado pelo Zizek, né, na perversão, vamos incluir então psicopatia, sociopatia, a cena do crime é feita para o olhar do outro. É feita para sair no jornal que pinga sangue, ela é feita para te horrorizar por um lado, mas por outro lado para mexer com a sua pulsionalidade, para convocar o seu olhar, para convocar assim aquilo que poderia ser uma insinuância de gozo. Então, tá feito aí, a gente vai fazer um Falando Nisso diferente, o Bully vai terminar com essas 3 imagens, né? E eu quero ver, no próximo vídeo eu resolvo aí o enigma para vocês, quem é que acerta qual que é qual. E por quê, né? Enfim, é um quiz aqui que eu tô propondo para vocês, mas eu queria saber, assim, por quê, né, que vocês vão pensar aí. São 3 imagens, uma na perversão, outra da neurose, outra da psicose. Então estamos combinados, eu recomendaria a vocês, né, os trabalhos da Ilana Casoy, brasileira, que investiga crimes e tem produzido aí inúmeros roteiros, tem os trabalhos dela sobre os criminosos no Brasil, né, os serial killers no Brasil, ela traduz toda essa literatura, né, da psicopatia, da sociopatia, com uma boa discussão assim de como é que a gente patologiza tão facilmente o crime. Não é tão fácil, né, não é tão simples, e tem os casos que ela cobriu, né, o caso da Suzanne Richthofen, o caso do Gil Rugai, enfim, os casos que ela trabalhou. Então uma autora que é publicada aí pela Dark Side, se não me engano, que está plenamente, então, aí de acordo com o que se faz de melhor nessa matéria, nessa área, hoje no Brasil. Então, para fragmentos, fotografias, imagens, diagnósticos, clique na canoa do Aqueronta Movebo.